neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Aonde meu olhar pousar, milagres posso ver, e sempre novos posso vislumbrar. As aves em seu voo ao léu, o oceano em seu poder, e o lindo horizonte a explorar. Mas todas estas coisas são pequenas para mim, ao ver o grande amor de Deus por todo pecador. Apenas Deus falou e tudo aqui apareceu. Mas para nos salvar, a própria vida ofereceu. Aonde meu olhar pousar, milagres posso ver, no mar, na terra e no céu azul. A flor que nasce perfumando, a criança em seu sorrir, e o amor que une cada coração. Mas todas estas coisas são pequenas para mim, ao ver o grande amor
O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ouvintes amados, a Bíblia nos fala sobre amor em 1 Coríntios capítulo 13. Mas não é amor conhecido, este amor conhecido pelos homens. Não se trata deste amor filho, o mesmo de uma paixão. Se trata do próprio Deus. É o próprio Deus, é a própria pedra de coroa. Em 1 Coríntios capítulo 13, nós encontramos esse relato de um amor diferente, porque o apóstolo diz que ainda que distribuísse toda a sua fortuna para o sustento dos pobres, entregasse o seu corpo para ser queimado e não tivesse esse amor, nada seria aproveitado. Ainda que ele falasse as línguas dos homens, ainda que ele conhecesse todos os mistérios e mesmo as línguas dos anjos, nada adiantaria sem este amor. Então, isso nos prova que ele estava falando de um amor diferente. É o amor que vem de Deus, que é o próprio Deus. Isto é o que é perfeito, não resta dúvida. Ele falou justamente descrevendo a Cristo. O amor é sofredor. Jesus foi sofredor. O amor é benigno. Jesus foi benigno. Foi a benignidade expressada em pessoa. O amor não é invejoso. Jesus nunca teve inveja. O amor não trata com leviandade. Jesus nunca tratou com leviandade. Não se ensoberbece. Jesus Cristo nunca se ensoberbeceu. O amor não porta com indecência. Jesus Cristo nunca se portou com indecência. Não busca os seus interesses. Jesus Cristo nunca buscou os seus interesses. Não se irrita. Jesus Cristo nunca se irritou. Não suspeita mal. Jesus Cristo nunca suspeitou mal. Por quê? Ele discernia tudo. Ele conhecia todas as coisas. Não folga com injustiça. Jesus Cristo não folgou com injustiça, mas sempre com a verdade. Tudo sofre. Isso está falando de quem? Esse amor seria quem, então? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. Nunca falha. Então isso se refere a Cristo, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós podemos lembrar também de um retrato que Isaías
pintou através das Escrituras do nosso Mestre. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53. Que descrição do amor em pessoa! A descrição daquele que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, está aqui, em 1 Coríntios capítulo 13 e em todas as Escrituras. Isto aponta para Cristo, esta pedra de coroa. O amor perfeito é o próprio Cristo. Agora, amados, nós vamos meditar um pouquinho em relação a nós, porque estamos meditando até aqui em relação a Cristo Jesus, e todos concordam. Ninguém vai me contestar no que tenho falado até aqui. De fato, esse amor é Cristo. Agora, o apóstolo São Paulo está dizendo: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que seria perfeito? A coisa já está relacionada conosco, que dependíamos dos dons espirituais, das profecias, das línguas estranhas, interpretadas naturalmente, dos dons de curar, dos dons de maravilhas, de todos os dons prometidos nas Escrituras. O que é perfeito viria, e o que em parte seria aniquilado. O que em parte é tudo aquilo que Satanás, o imitador, pode imitar, burlar, perverter. Quando vem a manifestação completa de Deus, nunca Satanás pode perverter. Mas aqui está. Quando Lutero foi levantado, ele pregou apenas justificação pela fé. E os filhos de Deus, os eleitos da noiva de Cristo, creram na sua mensagem e deram a sua vida por ela. Eles dormiram, mas Satanás veio e denominou aquilo. Logo, Deus levantou João Wesley com a santificação. Quem diz que santificação não é de Deus? Sim, é. Perfeitamente. Mas Satanás provou que ele santifica também. Isso é absurdo, falar uma coisa desta.
Sim, santifica através de espíritos religiosos. Ele põe mulheres com saias compridas, arrastando quase no chão, nos tornozelos, com mangas compridas. Ele tem posto homens que, para serem filhos de Deus, têm que ter mangas compridas, colarinhos abotoados e chapéu na cabeça. Espíritos religiosos. Agora, isto é santificação ou não? Uma vez que santificação quer dizer separação, e se tornam homens e mulheres separadas. Não me toques. Colossenses 2, no fim do capítulo, mostra isso. Satisfação do corpo apenas. Satanás pode fazer isso. Pode, inclusive, imitar os dons. As pessoas podem curar os doentes, expulsar os demônios, sem se apartar da iniquidade. Os dons são dados sem arrependimento. Mas tem uma coisa: quando viesse o que era perfeito, tudo isso seria aniquilado. Tudo que em parte. Satanás não pode imitar o que é perfeito. Ele não pode imitar Deus em sua totalidade. Você pensa assim: apanhe uma nota e digam para você que aquela nota é falsa. Você que não entende do assunto, vai perguntar por quê? Então alguém tem que mostrar. O banco lhe mostra onde está a coisa falsa ali. Mas estava imitando. Imitando. E parece muito. O papel é igual. Tudo está igual. Mas sempre o falsário tem que deixar uma coisa que ele não dá conta de fazer, igual à original. Sempre tem. Sempre tem que ter uma coisinha que dá a diferença. Constatou a diferença, então é o suficiente para o governo declarar: esse dinheiro é falso. E a diferença não é muito grande. A diferença é pequena e quase não é vista. Somente aqueles que entendem é que podem mostrar depois para o povo onde está o falso ali naquela nota. Então o falsário pode imitar, mas não iguala. Há uma propaganda que diz assim: imitada, mas nunca igualada. Satanás tenta imitar tudo, mas ele não pode igualar ao perfeito. Jamais. Portanto, vocês vejam, aqueles que têm o que é perfeito, não usam os dons para os seus próprios proveitos. Um filho de Deus, um verdadeiro mensageiro de Deus, nunca usaria dos seus dons espirituais para fazer crescer em torno de si uma denominação. Nunca usaria dos dons espirituais para construir grandes catedrais, grandes templos e grandes coisas terrenas. Não. Isso é um negócio através dos dons. Isso é Simão mágico. Isso é Balaão amando o prêmio da injustiça, que é o dinheiro. Ah, mas eu estou usando os dons para construir para a casa de Deus. Isso é falso. Os dons genuinamente usados pelo Espírito Santo nunca podem ser revertidos em dinheiro. Nunca podem ser revertidos em dinheiro. Mas antes de você receber uma cura, você tem que dar 2, 3 ofertas numa só reunião, ou então competir com uma oferta estabelecida, tanto para isso, tanto para aquilo. O povo precisa conhecer estas coisas. O povo precisa saber disso, que ali não está o que é perfeito. Ali está alguma coisa que é em parte apenas. E agora vocês me perguntam, o que é perfeito? O que é perfeito é a palavra de Deus.
Porque o perfeito é o amor, que é Cristo. Não esse amor entendido pelos homens, de dar saquinhos de arroz ou de feijão para os pobres. Não é isto. A Bíblia disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que esse Verbo é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Então, quando a palavra fosse restaurada completamente, então teria vindo o que é perfeito. E nós estamos justamente nesta época, quando Deus tem enviado o seu anjo, Elias, que restauraria todas as coisas. As partes foram perfeitas, mas Satanás pôde imitá-las porque eram partes apenas. Mas quando viesse a totalidade da palavra, ele não poderia imitá-la. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Ah, sim, mas sabemos que quando ele se manifestar, isso compreende somente a aparição de Jesus Cristo? Não, uma vez que ele é a palavra, é quando esta palavra fosse manifestada, revelada aos filhos de Deus. Mas quando Jesus foi manifestado em pessoa, os religiosos reconheceram-no? Não. E por que não reconheceram-no? Porque não reconheceram as escrituras que eles tinham nas mãos, que testificavam justamente dele. Então, não reconhecendo a palavra, não reconheceram aquele de quem a palavra testificava. E é o mesmo que acontece agora. Ninguém espere a aparição de Jesus Cristo nas nuvens e subir e encontrar-se com ele, a menos que possa ver a sua vinda através de sua palavra. É a restauração deste reino, é a restauração do domínio de Deus sobre o homem aqui na terra, ainda sobre a mulher. Esse domínio ele exerce através da sua palavra. Oh, que Deus os abençoe. Que Deus faça resplandecer esta luz, este sol, sobre vós todos, e que cada um possa identificar a vinda de Cristo, identificando a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que o esclarecer, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus. Que amor sem par eles ouviram, linda promessa da cruz. O amor de Deus tão rico e puro, ao homem vivo salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz levou. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel,
Estes todas fossem plenas e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria escrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, esse eterno amor. O amor de Deus tão rico e puro, ao homem que salvou, jamais tem fim, é vencedor, ao céu de luz eu perdido foi que ele me encontrou neste mundo vil, tomou-me no seu sangue e me lavou. Hoje sou feliz, hoje sou feliz, foi-se meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, dai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é se negra noite assustar-me vem, ouço a sua voz, as trevas tornam-se na luz.